Teologia Básica. Estudo 49, a Grande Tribulação. O período escatológico chamado de tribulação é uma época sem precedentes na história humana, MT 24.21, sendo o período de 7 anos identificado como a 70ª semana de Daniel. 15 O sofrimento infligido nesse período terá abrangência mundial, AP 3.10. Isso torna a tribulação um evento ímpar no estudo teológico. O início da tribulação. O início desse período se dará quando um príncipe que há de vir, de 9.26, fizer firme aliança com muitos, de 9.27. Tal homem também é identificado, em outras partes, como o chifre pequeno. De 7.8 24,25, e como o homem da iniquidade, 2 Ties 2.3. Ele, que liderará uma coalizão de nações ocidentais naqueles dias, fará também uma aliança com Israel, trazendo paz aos judeus. Devido a essa paz, o templo será reconstruído na primeira parte da tribulação. De 9.27 prevê que na primeira metade da tribulação haverá sacrifícios em Israel. Atividade feita exclusivamente no templo. Os primeiros 3,5 anos terminarão com o homem da iniquidade declarando ao mundo sua divindade e se assentando no santuário de Deus. 2 Ties 2.4, possivelmente uma referência ao Templo de Israel. 2 Os juízos. Apocalipse 6:19, texto que trata do período da tribulação, descreve 3 sequências de juízos, selos, trombetas e taças, cada um em número de 7 eventos. Se as 3 sequências se sucedem cronologicamente, se elas se sobrepõem, ou, ainda, se as trombetas e as taças são descrições dos selos. Isso é matéria para muita discussão e muitas dúvidas. Os selos. 1. Primeiro selo, AP 6.12 Cavaleiro no cavalo branco que sai para conquistar. Pode indicar, bem, no início da tribulação, o domínio crescente do poder do homem da iniquidade. Esse domínio acontece bem quando as pessoas falam em paz e segurança. 1 Ties 5.3. 2. Segundo selo, AP 6.34 Cavaleiro no cavalo vermelho portando uma grande espada, trazendo o fim da paz e guerra entre os homens. 3. Terceiro selo, AP 6.56 Cavaleiro no cavalo preto com uma balança na mão, a qual representa um forte racionamento de comida devido a uma fome rigorosa. 4. Quarto selo, AP 6.78 Cavaleiro, chamado Morte, no cavalo preto. Ele traz morte, por meio da guerra, fome e pestes, a 1/4 da população mundial. 5. Quinto selo, AP 6 de setembro de 2011 iniciam-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra. 6. Sexto selo, AP 6 de dezembro de 2017 haverá eventos catastróficos como um grande terremoto, o escurecimento do Sol e da Lua, chuva de meteoros, montes e ilhas removidos do lugar e algo nos céus que dará aos homens a ideia nítida do juízo que Deus lhes envia. 7. Sétimo selo, AP 8.16 Um grande silêncio, por meia hora, seguido por trovões e terremotos, que introduzem os 7 juízos denominados trombetas. B. As trombetas. 1.
primeira trombeta, AP 8.7 Fogo misturado a sangue cai do céu e queima 1/3 da terra, das árvores e das plantas. 2. Segunda trombeta, AP 8.89 Algo de natureza inexplicável causa a destruição de 1/3 do mar, da vida marinha e das embarcações. 15. Alguns textos que favorecem a ideia de que esse período, chamado por Daniel de semana é, na verdade, um período de 7 anos e não de 7 dias são de N 7.25, 12.7, 11.12 e AP 11.23, 12.6, 14 e 13.5. Referindo-se a uma parte da tribulação como um período de 3 anos e meio. Mediante de N 12.11, sabendo que 1260 dias são iguais a 3 meio-anos, os 30 dias para completarem os 1290 dias provavelmente correspondem ao tempo necessário para todos os julgamentos que acontecerão depois da segunda vinda. EZ 20.33 44, GL 3.23, MT 25.32 e os 45 dias que completarão os 1335 dias provavelmente correspondem ao tempo que precederá o início do reino milenar. 78. 3. Terceira trombeta, AP 8.10 11 1/3 da água potável é afetado trazendo grande sede e morte aos homens. 4. Quarta trombeta, AP 8.12 13 danos causados ao Sol, à Lua e às estrelas provocando perda de luz para a Terra tanto de dia como de noite. 5. Quinta trombeta, AP 9 de janeiro de 2012 primeiro ai. Difícil de definir do que exatamente se trata o abismo e os gafanhotos, visto que AP 9 é o capítulo que mais contém a palavra como, introduzindo símiles no lugar de uma descrição literal dos fatos. De qualquer modo, haverá, por 5 meses, um tormento indescritível sobre os incrédulos. 6. Sexta trombeta, AP 9.13 21 segundo ai. Haverá a morte de 1/3 da população mundial. 16. 7. Sétima trombeta, AP 11.15 19 terceiro ai. Há um anúncio de que o fim está próximo e que é chegado o momento do Senhor reinar na terra. Mesmo assim, ainda haverá 7 taças da ira de Deus a serem derramadas, talvez, nas últimas semanas da tribulação, AP 16 de janeiro de 21, sendo que todas as taças são derramadas ao mesmo tempo sobre a terra, AP 16.1. C. As taças. 1. Primeira taça, AP 16.2 Feridas terríveis acometem os incrédulos. 2. Segunda taça, AP 16.3 Destruição do mar e morte completa dos seres marinhos. 3. Terceira taça, AP 16.4 Hífen 7 Toda a água potável será afetada trazendo um juízo tremendo pelo sangue dos justos que foi derramado. 4. Quarta taça, AP 16.89 A intensidade dos raios solares é tão grande que passa a queimar os homens. 5. Quinta taça, AP 16.10 11 Algo descrito como o trono da besta será afetado e seu reino ficará em trevas, causará ódio ainda maior dos incrédulos por Deus. 6. Sexta taça, AP 16 de dezembro de 2016 O rio Eufrates secará. De certo modo, isso facilitará a travessia dos
Exércitos dos reis do Oriente, confronte com DN 11.44. 7. Sétima taça, AP 16.1721. Completam-se todas as coisas e ocorre o maior terremoto de todos os tempos, causando inúmeras destruições. Caem dos céus, também, pedras de cerca de 35 quilos, provocando terrível destruição e blasfêmias contra Deus por parte dos incrédulos. 3 outros eventos da tribulação. A. Os remidos. Quando o quinto selo é aberto, AP 6 de setembro de 2011, iniciam-se a perseguição e o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra. Sabendo que todos os crentes foram arrebatados antes da tribulação, podemos notar esses que serão perseguidos crerão em Cristo durante aquele período. Portanto, o Evangelho será pregado nessa época possivelmente pelos servos de Deus que foram selados. Trata-se de 144 mil judeus solteiros do sexo masculino, AP 7.3-8, 14.14, e são chamados de servos do nosso Deus. Eles certamente não serão os únicos a pregar naqueles dias. Outros pregarão e serão perseguidos e mortos, MT 24.9.17. Mesmo assim, o Evangelho será pregado por toda parte e haverá conversões, MT 24.14. B. Ataque frustrado a Israel. Durante o período de aparente paz, provavelmente no final dele, uma confederação do norte atacará Israel. EZ 38-39. Os possíveis participantes, segundo EZ 38.16, são Rússia, Gog e Magog, Irã, Pérsia, Sudão, Etiópia, Líbia, Pilt, Ucrânia, Gomer, Turquia e Síria, Togarma. Esse ataque ocorrerá depois do Tratado de Paz, quando os israelitas habitarem sua terra tendo retornado do exílio mundial. Haverá protestos da parte do Ocidente e da Arábia Saudita, EZ 38.13.18, e essa coligação será derrotada por intervenção. 16. No quarto selo, a morte vem a 25% da população, restando apenas 75%. Na sexta trombeta morrem 1/3 dos 75%, ou seja, outros 25%. Somando o quarto selo com a sexta trombeta, 50% da população que adentra a tribulação estará morta por meio desses dois juízos. Levando em conta as mortes, mesmo que menos numerosas, causadas pelos outros selos e trombetas, mais da metade da população mundial estará morta depois da sexta trombeta. 17. Notar que MT 24.6-8 parece descrever a metade da tribulação. 18. Sabá e Dedã são terras na região da Arábia Saudita, IS 21.13, 60.6, confronte com DN 25.3. 79. Divina, EZ 38.21-22, e levará 7 meses para enterrar os mortos, EZ 39.12. Tal destruição dos inimigos causará um grande testemunho para o mundo e para os israelitas incrédulos, EZ 38.23, 39.7, 13, 21, 24. É possível que esse evento tanto traga o homem da iniquidade para atuar dentro da Palestina como produza
Conversões entre os israelitas e a consequente perseguição do homem da iniquidade por desejar uma adoração que não pode mais ter devido à fé dos que crerão. C. As duas testemunhas. Durante a primeira metade da tribulação, duas testemunhas desenvolverão uma atividade de proclamação. Como de profetas, AP 11 de março de 2013. Farão isso por 1260 dias, primeiros 3,5 anos da tribulação, e parecem exercer poder sobre a natureza, Vivenda 3:6. Cumprida sua tarefa e seu tempo, a besta, o homem da iniquidade, vai vencê-las e deixar seus corpos expostos em uma praça de Jerusalém, Vivenda 7:9. Durante 3 dias e meio, haverá festa pela morte das testemunhas, mas, ao final disso, elas serão ressuscitadas e levadas ao céu. 1/10 da cidade será destruído, causando a morte de 7.000 pessoas, Vivenda 10:13. D. Atuação do homem da iniquidade, a besta. A primeira parte da tribulação tem o homem da iniquidade como um líder capaz de resolver problemas entre nações, trazendo-lhes paz. Entretanto, o evento descrito em DIE 9.27 demonstra seu real caráter e dá início à segunda metade da tribulação. A partir de então, a besta se assentará no santuário de Deus e como Deus se apresentará, exigindo ser adorado. 2 Ties 2.34. Não é sem motivo que a besta se apresentará como Deus, pois Satanás lhe dará poder e autoridade, AP 13.2, além de poderes sobrenaturais. 2 Ties 2.9. Durante essa época, a besta será ferida de morte, mas sua recuperação inacreditável fará com que seja seguida por muita gente, que também adorará Satanás, AP 13.34. Na sequência, nos próximos 42 meses, 3,5 anos, a besta agirá com poder e engano, perseguindo e vencendo os crentes e sendo adorada pelo mundo todo, AP 13.5-8. Haverá também, por parte do homem da iniquidade e das nações que o servem, a perseguição e destruição da Igreja Apóstata/Ecumênica, AP 17.16. E, a segunda besta, falso profeta. Para promover seus intentos e a adoração a si, a primeira besta, o homem da iniquidade, faz surgir uma segunda besta, falso profeta. A segunda besta em momento algum promove a si mesma, mas ao homem da iniquidade, AP 13 de novembro de 2018. Tem a autoridade da primeira besta e realiza sinais, Vivenda 12:13. Vai exaltar o fato de a primeira besta não ter sucumbido diante da ferida mortal, V14.19. Fará uma imagem da besta e lhe dará vida, ou a aparência de uma imagem viva, a fim de atrair adoração, V15. Finalmente, cria uma marca que somente os adoradores da besta receberão e com a qual poderão realizar operações comerciais. Vivenda 16:18. F. A Igreja Apóstata/Ecumênica. No período da tribulação, atuará uma igreja apóstata, será disso que trata a apostasia de 2 Ties 2.3. Chamada de Grande Meretriz. 20 Apocalipse 17 fala sobre tal igreja demonstrando-se tratar de uma instituição rica, V4, modelo de outras instituições ligadas a ela, V5, que se alegra com a perseguição e
Morte das Testemunhas de Jesus, v6. Essa instituição tem uma abrangência mundial, v15, e sucumbirá diante do homem da iniquidade e das nações a ele associadas, v16. 4. O Armagedon. No final da tribulação, reinos do norte e do leste virão sobre Israel, facilitados pela seca do Eufrates, a planície de Esdraelon, defronte ao monte Megido, do hebraico Harmi. Gido. Trata-se de um vale que mede 19. Um dos pontos da pregação cristã visando a adoração de Jesus como Deus é a apresentação da ressurreição do Senhor como sinal da sua divindade. É possível que a segunda besta utilize esse evento. Do mesmo modo, 20. É comum nas Escrituras a adoração falsa ou voltada a outros deuses ser nomeada de prostituição e adultério. 80. Cerca de 30x 20 km. Outros locais de conflito serão Jerusalém, Zice 12.9, 14.12, 14.4, e Bozra atual Petra. Is 63.16. Essas três regiões compreendem o norte, o centro e o sul de Israel, respectivamente. No meio da batalha, o Senhor Jesus voltará com seus exércitos celestiais e derrotará os exércitos terrenos. AP 19 de novembro de 21. O morticínio será indescritível, AP 14.20, 19.17-18.